aula. Hoje, aula de História. Na aula de História de hoje, nós vamos falar sobre os movimentos nativistas. Isso mesmo, movimentos nativistas. Eu espero que você esteja bem, que esteja se cuidando e que já tenha preparado aí o seu cantinho de estudo para que você possa entender tudo o que vai ser falado hoje aqui. Movimentos nativistas. Vamos lá? Como a gente sabe, o Brasil ele era colônia de Portugal. Ou seja, tudo que aqui acontecia era dominado por Portugal. Com a descoberta de ouros e pedras preciosas, Portugal também queria dominar por total essa atividade. Portugal estava exigindo cada vez mais que o Brasil enviasse uma quantidade maior de ouro e pedras preciosas para lá. Cansados dessa injustiça, os nativos, ou seja, os que aqui moravam, começaram a se revoltar e a ir em busca de justiças. E várias revoltas começaram a surgir neste período, tá? Todas essas revoltas em busca por justiças, já que Portugal estava dominando, sufocando as atividades que aqui aconteciam. Fazem parte dessas revoltas a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco, a Revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira, ambas que aconteceram em Minas Gerais. A gente vai ver a partir de agora mais detalhes sobre cada revolta dessas que eu acabei de listar. É interessante que você esteja com seus livros em mãos para que você possa fazer o acompanhamento detalhado de cada uma dessas revoltas, já que possui detalhes bem interessantes e específicos, tá? Acompanhe só cada detalhe dessas revoltas. A revolta de Beckman, ela aconteceu no Maranhão no ano de 1684. Teve como chefes os irmãos Manuel e Tomás Beckman. E o que foi a causa? O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude ela não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Teve como consequência a invasão no colégio dos jesuítas, que agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio. Prenderam o governador Manuel Beckman e assumiu o governo. Após um ano, o governador português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708 e teve como chefe Manuel Nunes Viana. A causa: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, foram os que descobriram ouro. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinha de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, gente que vem de fora, forasteiros. E teve como consequência o maior combate que aconteceu no local e que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, ou seja, numa cilada, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. Término: o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco no ano de 1710. Teve como chefe os senhores de engenho, que eram os olidenses, e os mascates, que eram os recifenses. O que foi a causa? Olinda era sede da capitania de Pernambuco, e seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram os mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. Então, o rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda
e Recife, tá? Estava limitado agora. O que teve como consequência? Os solindenses sentiram-se prejudicados com essa demarcação de limites. Revoltados, invadiram Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se sede da capitania de Pernambuco. A revolta de Felipe dos Santos aconteceu em Minas Gerais no ano de 1720 e teve como chefe Felipe dos Santos. Portugal queria controlar a extração de ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras, tá? Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto chamado quinto, que era 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O governador mandou prender todos os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789. Teve como chefe Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O governador português ameaçou aplicar a derrama, que era uma cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, justamente a derrama. Portugal ainda proibiu o uso de estradas no interior para o litoral, temendo o contrabando de ouro. E a consequência disso tudo? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse uma cobrança de impostos menores, né? Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os inconfidentes, eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes a classes abastadas, ou seja, ricas, que tinham apoio de padres, militares e etc. Entre os inconfidentes estava um homem simples, do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alfaires de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina.
pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós, brasileiros, consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. E aí, deu para entender? Eu espero que sim. Se não deu para entender, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E não deixe de fazer as leituras que está no seu livro e de responder às atividades. Saiba que isso é muito importante e é só dessa maneira que o conhecimento vai fixar na sua mente, tá? Continue acompanhando nossas aulas, continue se cuidando, tape o like nesse vídeo, beijão e até mais!